Pessoal, um comentário rápido sobre duas notícias que vêm do setor da economia. O Banco Central americano baixou os juros pela primeira vez desde a grande crise financeira de 2008. E o Banco Central brasileiro também baixou os juros, o Copom, na verdade, também baixou os juros por nível histórico mais baixo da memória que a gente tem. Esses dois acontecimentos a gente devia estar soltando rojões, brindando com champanhe, comemorando. E por que pelo menos lá fora os mercados não reagiram também? E aqui no Brasil, embora a notícia seja evidentemente tomada ao pé da letra muito positiva, também as reações foram tranquilas, digamos assim. É porque é muito mais por medo do que por alegria que esses dois bancos centrais tomaram essas medidas que têm um denominador comum: a preocupação com o desempenho da economia e, portanto, embora essa não seja a preocupação dos bancos centrais, ou pelo menos não deveria ser, e, portanto, também as suas consequências políticas em, digamos, em proporções mais amplas. Vamos pegar primeiro o caso dos Estados Unidos. Os mercados já esperavam que o Fed, o Banco Central, fosse reverter o que ele vinha fazendo desde pelo menos um ano, que era apertar o ciclo monetário, era tornar mais caro o dinheiro, e ele preocupado com o que a economia americana projeta para o ano que vem, que coincidentemente é um ano de eleição presidencial lá, o Fed achou melhor dar uma parada, dar uma freada e caracterizou mais ou menos assim mesmo esta redução da taxa de juros lá hoje como uma espécie de freada de arrumação. Até setembro, quando é a próxima reunião do Fed, eles ganham um pouco de tempo para ver se os dados da economia, tais como vieram até aqui, projetam mesmo uma, digamos, desaceleração preocupante da economia americana para o ano que vem ou não. Agora a gente vem para o Brasil. Quer dizer, desde o ano passado os juros brasileiros estavam congelados. Congelados, no caso, num patamar razoável para os nossos padrões, mas considerado alto, evidentemente, um país altamente endividado e com questões estruturais de déficit fiscal estrutural como o Brasil tem dificuldades em baixar os juros. O que faz então o nosso Comitê de Política Monetária? Deu uma baixada nos juros, mas ao mesmo tempo deixou claro que essa baixada dos juros tem muito a ver com o que se reconhece ser a estagnação atual da economia brasileira. Vejam, os prognósticos quem vocês quiserem, do Fundo Monetário, do próprio Banco Central, do Boletim Focus, das principais consultorias, eles vêm descendo em relação ao PIB brasileiro. Todos eles apontam para baixo. Nós tínhamos mais ou menos uma previsão de 1,5% a 2% de crescimento do PIB para este ano 2019, quando 2019 começou, e hoje, digamos, já mais a metade do ano já passou e a previsão não chega a muito mais do que 0,8% do PIB, o que evidentemente é muito pouco para um país com as dificuldades do Brasil. As dificuldades políticas associadas à taxa de juros no Brasil são óbvias. O governo está pensando de que maneira ele dá uma, digamos, fazer pegar no tranco a economia. Essa conversa toda que vocês ouviram ou têm ouvido, têm acompanhado, da liberação de saques do FGTS, não tem outra finalidade senão dar uma incentivadinha no consumo para ver se a coisa anda um pouco. Os agentes econômicos estão em compasso de espera. Espera do quê? Que a reforma da Previdência passe. Acho que ela vai passar, acho que a economia é substancial e depois, à espera da reforma tributária, esta vai ser mais complicada. E quanto mais as reformas se complicam, quanto maiores as dificuldades políticas do governo em conseguir aprovar uma série de medidas que deem liberdade ao ambiente de negócios no Brasil, mais difícil se torna também a situação política. Às vezes é a maneira como a gente é obrigado a ver do ponto de vista político, o que na economia, tomado em si sozinho, são notícias positivas, queda de juros. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.